quando a gente fala de ambiente escolar, a gente está falando aí de crianças e adolescentes que vivem as suas maiores fases de vulnerabilidade. Por quê? Porque ainda estão em processo de desenvolvimento. Né? Uma criança e um adolescente ainda não têm o cérebro completamente desenvolvido. A parte do cérebro que vai ser responsável por tomada de decisões, por escolhas, por empatia, pela toda a parte lógica, ela vai se formar até os 25 anos de idade. Olá! Nesta edição nós vamos conversar sobre o tema do ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã, que enfoca saúde mental no espaço escolar. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga especialista em trauma e luto, teoria do apego e intervenções em emergências, Arielle Groff. Olá, bem-vinda ao nosso programa. Oi, Simone. Obrigada, é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão urgente e necessário. É verdade. E a gente sempre fica pensando que falar sobre saúde mental é um tabu ainda. As pessoas não se sentem à vontade, mas é a doença do século. Muitas pessoas, entre crianças, adolescentes, a comunidade escolar, os estudantes, professores, sofrem muito com a ansiedade, que é um dos fatores também que eu acredito que desencadeiem as doenças mentais. Então, gostaria que você falasse para nós a respeito desta pauta, que é muito importante. Gosto de pensar, concordo contigo, é um tabu ainda falar sobre doença mental, mas gosto também da gente pensar em falar sobre o outro viés, da saúde mental. Da gente poder entender quais são os fatores que influenciam e quais os fatores que protegem também em relação à saúde mental. Então, a gente ouve muito falar sobre o viés da doença, mas eu gosto de pensar que a gente possa também ter um olhar para o viés da saúde. Então, por exemplo, a gente escuta muito e cada vez mais falar em estresse pós-traumático, mas pouco a gente vê falar sobre crescimento pós-traumático. Então, que a gente possa abordar a partir não só das limitações de cada ser humano, mas das potencialidades, dos recursos e das forças que cada um tem para enfrentar as adversidades da vida, que é algo do ordinário, né? Viver adversidades, doenças, dificuldades, limitações, não é o extraordinário da vida, é o ordinário. Todos nós vamos enfrentar, todos nós em algum momento da vida vamos passar por isso. E aí é importante a gente poder ter muito à nossa disposição quais são os nossos recursos de enfrentamento, sejam eles internos ou externos, para que a gente possa, a partir das nossas forças, superar e seguir em frente com possibilidade de crescimento a partir do que nos acontece, especialmente no ambiente escolar. E quando a gente fala de ambiente escolar, a gente está falando aí de crianças e adolescentes que vivem as suas maiores fases de vulnerabilidade. Por quê? Porque ainda estão em processo de desenvolvimento. Né? Uma criança e um adolescente ainda não têm o cérebro completamente desenvolvido. A parte do cérebro que vai ser responsável por tomada de decisões, por escolhas, por empatia, pela toda a parte lógica, ela vai se formar até os 25 anos de idade. Então imagina, tem ainda a questão da neuroplasticidade, onde tudo que eles aprendem é captado com muita intensidade e essa capacidade de aprender novas habilidades está no auge. E por isso se entende que é uma fase vulnerável, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Negativa no sentido de eles estão mais vulneráveis a receberem essas informações externas do ambiente e com isso precisam encontrar um ambiente que seja realmente suportivo, acolhedor e orientador para que eles possam, né, absorver informações, realidades e com isso transformar de uma forma positiva. E a Durga Sindical, ela trabalha com instituições federais de ensino superior. Então, os estudantes são universitários, também tem do ensino médio, né, no ensino básico técnico e tecnológico. E essa fase também é complicada, Arielle? Sim, cada fase vai ter as suas especificidades e as suas particularidades, porque ainda assim é uma fase também de transição.
né, a adolescência, o final da adolescência, início da vida adulta, ainda é uma fase que ela é tomada por dúvidas, por medos, aonde nada ainda está muito delineado na vida, é uma fase, né, de muitas, onde a influência do ambiente ainda tem uma grande importância, né, para essa faixa etária. Então, cada fase do desenvolvimento ao longo do ciclo vital vai ter as suas particularidades que vão merecer uma atenção especial, especialmente com o aumento, como tu disseste, de questões relacionadas a transtornos mentais. Não à toa, a depressão ela já é a doença mais incapacitante do século. E o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. E existe essa ansiedade da escolha da profissão, também da cobrança familiar, da cobrança dos amigos, de estar na escolha certa. Será que vai ser boa este caminho profissional? Então eu acredito também que influencia bastante aquela pressão de estudos, dependendo do curso que a pessoa escolheu, a exigência é maior. E a gente também acompanha casos de suicídio nas universidades. Sim, tem aumentado muito o índice de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes. E aí, quando a gente vai olhar quais as causas disso, uma questão que nos chama muito a atenção é o quanto que essa taxa, a partir de pesquisas, muitas pesquisas americanas, né, que se aprofundam nisso, a gente tem aí uma correlação com o uso de smartphones e tablets e a questão da tecnologia. A gente não consegue separar, e hoje já tem estudos que mostram que não é só uma correlação, é uma relação de causa e efeito do uso de smartphones, tecnologia e telas para o aumento de quadros de ansiedade e de depressão, especialmente pela exposição a redes sociais, né? E, inclusive, a forma como isso vai afetar meninos e meninas, que são afetados de formas diferentes, porque as meninas, elas tendem a sofrer mais com transtornos de ansiedade e de depressão. E os meninos, eles tendem a ter comportamentos mais agressivos e de isolamento. Então, as meninas, elas estão muito expostas a essa questão da comparação, de um padrão que tem que ser seguido para serem aceitas. Então, isso, nessa exposição, nessa fase extremamente vulnerável, como a gente falou antes, acaba tendo um impacto muito nocivo, porque é uma jovem ou uma criança que não tem ainda recursos para conseguir lidar com essa pressão externa, seja por uma questão do corpo, seja por uma questão de escolhas, né, desse padrão que precisa ser seguido. E com isso, então, nessa comparação utópica e cruel que as redes sociais nos colocam, as meninas acabam sim tendo um aumento muito grande de ansiedade, de depressão e que em muitos casos leva a quadros de suicídio. E os meninos se percebe um aumento de atitudes agressivas, um isolamento social da rede de amigos também, por muitas vezes entenderem que aquele espaço virtual contempla ou dá conta de sustentar relações. E com isso a gente tem um aumento aí também de situações de depressão nos meninos, também ocasionando em casos de suicídio. E dentro do ambiente escolar não acontece apenas, claro, com os estudantes, mas também com o corpo docente, situações como essas, né? Sem dúvida, porque o quanto que o corpo docente ele vai precisar ter que lançar, né, ter recursos ali para lidar com uma realidade que, ainda que não seja relativamente nova, está em constante mudança, né? Porque cada vez mais, quando a gente fala sobre tecnologia, todo dia tem algo novo e tem algo diferente. Então, o quanto que hoje está se havendo com uma realidade que há muito pouco tempo atrás não tinha em sala de aula. Pegando pelo básico, assim, que é a concorrência de um professor ter que passar a informação, enquanto aquele aluno muitas vezes está com um celular na mão, com acesso a informações infinitas. Então, como sustentar o interesse, a motivação e a atenção com uma concorrência que é tão desleal, né? Além do que, desse professor também tem que ter um olhar cada vez mais individualizado, que muitas vezes é difícil dentro de um grupo e de uma turma, por justamente a gente ter tantas questões específicas de saúde mental, né? De alunos que cada vez mais vêm com demandas muito específicas a partir
de quadros, tanto de diagnósticos, quanto também dessa realidade que é influenciada pelo ambiente o tempo inteiro. E a pandemia? A pandemia foi um sofrimento mental para todos nós. E estudantes, professores tiveram que se adaptar ainda mais à tecnologia para poder sobreviver. E como foi tudo isso, assim, na sua avaliação? Ainda a gente tem essa herança da pandemia, como tem sido? Sem dúvida, essa herança da pandemia é uma cauda longa que a gente ainda vai ter que se haver por alguns anos, né? Então, a pandemia afetou a todos, cada pessoa de uma forma, algumas mais intensas, umas por um motivo, outras por outro. A questão é que ninguém passou imune, né? E especialmente no ambiente de ensino, no ambiente escolar, isso teve uma afetação direta. Em cada fase, eu ouvi muito durante a pandemia, que para as crianças foi pior, não, para os adolescentes foi pior, não, para quem está na universidade é que foi pior. A questão é que dor a gente não mede, a gente não hierarquiza. E foi, cada faixa etária teve os seus prejuízos muito específicos, né? Crianças, por exemplo, que estavam ali em fase de alfabetização, de aquisição de linguagem, que tiveram isso prejudicados também. Eu tenho a minha experiência pessoal, minha filha tinha 4 anos nessa época, e sem escola, e eu lembro que eu ia cozinhar, e ela ia para a cozinha comigo para ler os rótulos das embalagens dos produtos. Então ela colocava o armário todo para fora, e foi assim que ela começou a ter o contato com a letra e a ler nos rótulos dos produtos da cozinha. Então, essa parcela, né, essa fase do desenvolvimento teve então esse prejuízo de ter algumas crianças essa dificuldade depois, né, na retomada dessa aprendizagem. Crianças mais velhas perderam muito também em função da socialização, né, que foi crianças que ficaram mais fechadas, sem esse contato social, justamente nesse final da primeira infância, ali pelos 6, 7 anos, quando a socialização passa a ter uma importância muito grande no desenvolvimento da criança. Para os adolescentes, igualmente. O adolescente, ele vai se formando e se constituindo como sujeito a partir do grupo, né? Quando ele deixa de ter os seus cuidadores principais como as referências e ele passa a buscar isso fora de casa. Então, imagina como foi para o adolescente ter isso bloqueado, não ter acesso a isso. Eu ouvi, né, de adolescentes que me diziam, nesse momento era para eu estar indo para a festa e beijar na boca e não estar aqui fechado no quarto. Mas eu também vejo que para a parcela, né, de jovens que estavam entrando na universidade, também teve esse prejuízo, essa perda desse convívio, desse ambiente universitário, né, de se ver muitas vezes, começar a se ver como adultos, se ver no momento da vida mais autônomos, e isso também foi impedido de ser vivido. Então, todas as fases do desenvolvimento, cada qual nas suas necessidades, foram afetadas, e a gente ainda colhe essas sequelas, porque a gente ainda tem, assim, sintomas pós-pandêmicos, também muitos casos de depressão e muita agudição da ansiedade, de quadros de ansiedade. E que tipo de doenças são comuns no ambiente escolar? Hoje, Simone, a gente tem muito presença de ansiedade e de depressão. Eu não estou aqui falando de outros diagnósticos neurodivergentes, né, como transtornos de déficit de atenção e outros correlacionados, né, que também estão cada vez mais presentes e que a gente tem que ter esse cuidado, porque, especialmente em tempos de redes sociais, para esse diagnóstico muito raso, seja do transtorno que for, né, eu penso que um diagnóstico muito pautado e bem feito, ele é uma possibilidade de cuidado e de obtenção de qualidade de vida para aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto. Então, um diagnóstico, ele precisa estar setado em ser um movimento de cuidado. Então, a gente tem que ter essa atenção especial. Então, eu acho que hoje tem muitos estudos que antigamente a gente não tinha e que nos permitem, né, esse olhar mais acolhedor e para que pessoas possam, sim, ter uma maior qualidade de vida. Então, no ambiente escolar, a gente tem muito essa questão de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção, diagnósticos também do espectro autista, e aí eu escuto as pessoas falar, mas antigamente não existia, agora existe, né, transtornos da moda. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação,
porque assim como acaba tendo uma disseminação da informação, o que é ótimo, a gente tem que ter o cuidado no uso que a gente faz dessa informação para não distribuir diagnósticos rasos, que pode ser muito perigoso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito mais estudos que nos dão a possibilidade de oferecer esse cuidado. Então, eu ficaria com transtorno de déficit de atenção, espectro autista e transtornos como ansiedade e depressão. E por que falam que é uma moda sobre esse traço autista? É porque antes não era falado sobre isso? O que gerou, assim, dizer que agora é uma moda? Eu acredito que a gente tinha, sim, ainda estudos muito incipientes, pouca informação, ou uma informação ainda muito concentrada, mas fato é que hoje se tem muito mais estudos, né, muito mais pesquisas também na área da saúde mental como um todo, o que é ótimo, e o que acaba oferecendo para as pessoas que têm essa questão e esse diagnóstico uma possibilidade, de novo, de cuidado, de atenção, de ter ali todo um trabalho terapêutico orientado, dirigido para as necessidades dela, e com isso podendo entregar para essas pessoas uma maior qualidade de vida e também uma maior expansão das suas potencialidades. Porque, de novo, olhar para a saúde mental é olhar para as nossas forças e não só para as nossas limitações. Então, acredito que é um pouquinho uma conjunção dos dois. Pode ser que houvesse menos casos, sim, nós éramos menos pessoas no mundo também, né? Mas o quanto que tinham menos pesquisas. Então, eu acho que é ótimo a gente poder ter acesso cada vez mais a pesquisas que oferecem às pessoas, que oportunizam um cuidado e uma qualidade de vida. E, Arielle, você havia comentado já sobre um livro que também trata um pouco sobre esse tema que nós estamos abordando agora. Até gostaria que você comentasse a respeito, que eu achei bem interessante. Sim, é um livro de pesquisas super recentes de um autor americano, Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa, que é justamente como que o uso de telas e de smartphones, né, como que essa geração hiperconectada está causando essa epidemia de transtornos mentais. Então, são pesquisas super recentes que mostram o prejuízo e o que pode ser feito por mães, pais, empresas de tecnologia, escolas e governos para ainda proteger, né, crianças e adolescentes dessa epidemia que está tendo uma relação direta com o aumento de casos de ansiedade, depressão e taxas de suicídio. E existe uma prevenção da saúde dessas doenças? Existe no ambiente escolar, que é difícil as pessoas assumirem que precisam de tratamento, às vezes os pais identificarem, os professores. Como que poderia haver essa prevenção? Sem dúvida, a prevenção ela é possível, não a prevenção no sentido, por exemplo, tem algumas questões, alguns transtornos que são transtornos neurológicos, né? Então, o que a gente pode fazer é justamente oferecer um ambiente que acolha e que ofereça a essas pessoas a possibilidade de desenvolverem as suas potencialidades e serem incluídos, né? De se entender, de se acolher justamente as diferenças. Em termos de ansiedade, de depressão, eu acredito, né, que todos os transtornos, eles têm questões que são genéticas, não sei o que acredito, são pesquisas, né, e eu trabalho muito nessa linha. Os transtornos, eles têm uma base que ela é genética, tem uma base que ela é ambiental, a partir das influências e das referências externas que cada um de nós recebe. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma predisposição para desenvolver um transtorno mental, alguns de nós vão desenvolver, outros não. E o que eu entendo que esteja na base dessa prevenção, vamos chamar assim, né? As relações, os vínculos. É nos vínculos que a gente se deforma, mas é nos vínculos também que a gente se transforma. Então, eu acredito que essa proteção, que essa prevenção, ela está pautada nos nossos vínculos e nas relações que a gente constrói. Tanto as relações que a gente recebe desde o início da nossa vida, na nossa infância, mas eu também gosto de pensar que nada é uma sentença. Em termos de desenvolvimento humano e saúde mental, 1 mais 1 nem sempre dá 2, né? Então a gente não pode afirmar que isso vai resultar naquilo. Isso é muito perigoso também. Mas sim, os vínculos que a gente estabelece, ter vínculos
saudáveis, vínculos seguros, onde a criança e o adolescente ele tem a garantia de que ele tem ali uma base que impulsiona ele para a vida, que confia nele e que também serve de porto seguro quando ele precisar voltar porque ele se fragiliza ou por adversidades do mundo. Isso é fundamental para a gente falar em prevenção e cuidado de saúde mental. E a escola, ela também exerce muito esse papel. Hoje se tem muita discussão, né, de famílias estarem transferindo para a escola o que é responsabilidade da família e muitas vezes a escola não se comprometer. Eu acho que não é uma questão de transferência. Eu acredito que é um trabalho em equipe. Não é família contra escola, é família mais escola, é família mais instituição de ensino. E que nessa grande equipe é que a gente vai poder proteger, prevenir e ajudar crianças, adolescentes e jovens adultos. Com certeza é um trabalho em equipe mesmo, para poder. Eu acho que é necessário uma equipe multidisciplinar dentro do ambiente escolar para poder atender a todos e todas, né? Sem dúvida, ter esse olhar sistêmico e das famílias também poderem ter nas instituições de ensino essa confiança na relação, porque a escola, ela é sem dúvida uma rede de apoio familiar, né? E a escola, ela precisa se comprometer em ser esse lugar de também ser essa base segura para os alunos, de ser essa base que impulsiona para os desafios da vida e para o aprendizado, mas também ser esse porto seguro que acolhe quando o aluno, por vezes, precisa dessa ajuda. Porque é na escola que muitos transtornos são identificados. Muitas crianças têm a possibilidade de receberem um diagnóstico e de serem conduzidas e acolhidas de uma forma adequada a partir de questões que aparecem e que são identificadas na escola. Então, a responsabilidade ela é bastante grande. E a conversa, e a escuta também, sempre que eu converso com algum psicólogo, alguém da área da saúde mental, sempre fala sobre a escuta, o quanto é importante também. A escuta está na base das relações, né? Não existe o estabelecimento de uma conexão sem a presença da escuta. Então, o quanto que a gente é habituado a ouvir é diferente de escutar. A gente ouve o outro já pensando na resposta que a gente vai dar. Como que eu vou rebater, como que eu vou me defender, o que eu vou dizer de positivo ou de bom para essa pessoa. Então, é muito comum a gente estar numa conversa e não estar conectado com o outro, mas estar conectado com a gente. O que eu vou responder, o que eu preciso dizer agora? Isso é ouvir. Escuta é quando eu me conecto com o outro. E muitas vezes a escuta ela precisa de pausas, ela precisa de silêncio, para que eu acolha o que o outro está dizendo, sinta em mim o que isso, né, reverbera e a partir disso, então, poder ter uma troca. Então a gente precisa, e isso precisa de conexão, e conexão precisa de presença, né, esse estado presente, de estar no aqui e agora, que são questões que muitas vezes a ansiedade não nos permite. Porque a gente já está focado em tudo que está acontecendo, menos no aqui e agora. Então, quanto que uma coisa vai se relacionando à outra? Então, a escuta, ela está na base de toda a conexão. Uhum. Uma coisa que me chamou bastante atenção é sobre os meninos que desenvolvem mais essa agressividade. E nós vemos muitos casos de violência nas escolas e muitos são protagonizados por meninos que acabam cometendo crimes. Também está relacionada essa questão das telas, o que é aqui, eu não sei aqui como é que conseguem, né, o que acontece para um menino ter esse tipo de atitude. Tem a questão das telas e o tipo de conteúdo que meninos e meninas consomem, né, que é diferente. Então, aonde que meninos vão muito mais para jogos online, jogos de luta, e que isso acaba também tendo uma certa influência. E as meninas vão para uma outra questão que é da aparência, que é desse padrão estético. E a gente não tem como olhar para isso, Simone, sem olhar para esse atravessamento de gênero, que está na base da educação de meninos e de meninas. O quanto que eu costumo dizer que nós somos analfabetos emocionais. E eu vou pegar o exemplo só de uma emoção, que é a raiva, tá? Para responder um pouquinho a tua pergunta. O quanto que nós somos ensinados de uma forma muito ampla que meninas não podem ter raiva porque isso é feio e que meninos não podem chorar, né? Que expressar essa agressividade não é coisa de menina.
e que expressar emoções através do choro ou da tristeza não é coisa de menino. Aí a gente já começa a ter essa formação do porquê que os meninos vão muito mais para esse lado da agressividade, porque ainda é ensinado para os meninos de que eles têm que dar conta, de que eles têm que ser viris, de que eles não podem levar desaforo, de que eles têm que enfrentar situações como homens, né? Então são falas que ainda a gente escuta. Então, o quanto que os meninos eles vão sendo ensinados ao longo da vida de que eles têm que ir para o ataque, de que eles têm que ir para a luta. Ao passo que as meninas vão sendo ensinadas que elas têm que silenciar, se retrair, se fechar, indo muito mais para uma resposta de fuga e congelamento das emoções. Então, a gente corta, vamos para a vida adulta e o quanto que isso está na bagagem, né, de mulheres e homens, aonde mulheres muitas vezes silenciam as suas vontades, as suas emoções, para caber nessa expectativa e nessa idealização que o outro faz e do que se espera dela, e meninos vão para respostas mais violentas, mais corporais, né, para essa agressividade não saudável, porque justamente isso está na base da educação de meninas e meninos. E Arielle, e sobre o corpo docente, os professores e professoras que também desenvolvem doenças, síndromes relacionadas a esse acúmulo de tarefas, essa responsabilidade de ter que lidar com os estudantes e também com situações bem complicadas muitas vezes, qual é o recado que fica? É possível fazer prevenção também de doenças? Eu gostaria que você abordasse sobre isso. A gente tem também um aumento, né, em quadros de ansiedade e depressão no corpo docente e também de burnout. Então a gente nunca teve tantos diagnósticos de burnout como na atualidade. Então o quanto que isso vem sim dessa sobrecarga, muitas vezes professores que são expostos a realidades e desafios aos quais eles também não receberam preparo, treinamento ou instrumentalização para isso. Então acho que o primeiro recado é poder olhar para si, é também poder ter esse foco no seu próprio autocuidado, no autoconhecimento. Então acho que essa é a primeira questão, a gente não vai conseguir oferecer para o outro aquilo que não tiver abastecido em nós. Então eu acho que o respeito pelo seu próprio limite, né, ter esse espaço de autocuidado, de autoconhecimento. É claro que eu não posso olhar, por exemplo, a Maria, que todo mundo pudesse fazer terapia, mas eu entendo o quanto que isso ainda é um recorte muito privilegiado, né? De acesso muito privilegiado. Então, o quanto que a saúde mental ela precisa ainda ganhar muitos mais espaços e ser muito mais acessível para a maior parte das pessoas. Mas o recado é esse, é poder cuidar de si, porque para a gente cuidar do outro, e o trabalho dos professores é um trabalho de cuidado, para a gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar de quem cuida. Então esse olhar para si, para a sua saúde, para os seus limites, para o seu autocuidado, ele é fundamental. E pedir ajudas, né? Pedir ajudas. O quanto que às vezes, especialmente no ambiente de trabalho, isso fica difícil, porque passa uma imagem às vezes de autocobrança, de que eu não estou dando conta, ou eu não estou sendo o suficiente, o que vão pensar de mim, né? O que meus colegas vão pensar, eu tenho que dar conta, e não. O quanto que pedir ajuda é fundamental, porque de novo, é nas relações que a gente tem a possibilidade de se transformar e de receber esse cuidado. Então, às vezes, é uma ajuda direta para um colega, trocar uma ideia, ou uma ajuda especializada, ajuda profissional. É não ter uma cobrança tão elevada que isso impeça de pedir ajudas. Aqui, nossa conversa é muito boa, muito produtiva. Pena que a gente não tem mais tempo. E até gostaria que você deixasse também aí como que a gente faz para acessar o seu podcast também, que é importante, que é um tema bem legal, né, que a gente agora, nós já estamos no episódio 99 do nosso podcast. E é muito importante a gente poder falar sobre vários temas neste espaço, que é tão privilegiado, assim, que é tão livre, né, de produção, que até nós estávamos conversando que surgiu muito na pandemia, todo mundo fazia sua produção, fazia seu podcast, e agora você também deve ter vindo desta leva da pandemia. Então eu gostaria só que você deixasse falar sobre o seu podcast também. Claro, sem dúvida, o meu podcast no Spotify ele é muito voltado para questões do feminino e da maternidade,
Maternidade e Parentalidade, se chama Revolução Materna, e lá no Spotify é sempre eu e uma convidada ou um convidado para debater algum tema acerca desse universo. E tem o meu Instagram também, onde eu posto muito conteúdo, que é o meu nome, Arielle Groff, com 2 Fs no final, e lá também eu interajo, todo mundo que me manda mensagem eu respondo, e eu estou sempre também tentando ali contribuir, né, expondo bastante conteúdo. Arielle, a Durgs Sindical agradece a tua participação aqui no nosso podcast e videocast, e também aproveitamos a oportunidade para convidar as pessoas para participarem do ciclo de debates Construindo Agora ou Amanhã, Saúde Mental no Espaço Escolar, promovido pela Durgs, no dia 11 de setembro, às 19 horas, no auditório do IFRS de Porto Alegre. E é necessário também se inscrever em nosso site www.adurgs.org.br. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada eu pelo convite, pela confiança e pelo espaço. E você acompanhe as nossas redes sociais da Durgs Sindical, aproveite, dê uma passadinha lá no canal do YouTube, se inscreva, deixe o seu joinha, acompanhe as nossas atividades aqui da Durgs e participe da campanha Felice. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgs Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.